Êxodo, capítulo 2, verso de número 23. Vamos ler do 23 ao número 25. Vamos lá? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Êxodo capítulo 2 se encerra com algo, abrindo aqui então essa sessão muito importante. Não é? Êxodo, como nós já dizemos, tem sentido, a palavra êxodo significa saída, e exatamente que nós vamos ver essa saída da escravidão do povo de Israel para então entrar na terra que o Senhor prometeu. Claro que aqui vai falar dessa transição. Então, verso de número 23 fala: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. O contexto, o contexto principal, o contexto aqui histórico, nós podemos perceber que esse texto não se pode precisar que rei que foi esse do Egito. Alguns vão dizer que talvez tinha sido Sete o primeiro, ou mesmo Ramsés III, em cujo a expressão muitos dias seria uma referência ao seu longo reinado. Esta passagem destaca a extensão da permanência de Moisés em Midian. Então ele coloca aqui, decorridos muitos dias, muitos dias. A mensagem principal do livro de Êxodo, apesar de nós falarmos aqui de Moisés muitos dias, hoje não, o livro em si, ele fala a respeito do próprio Deus, ele fala do próprio Deus. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe, conforme nós vimos em Gênesis. É o mesmo Deus que cria um povo, ele separa ali, nós vimos em Gênesis capítulo 12, ele separando por meio de Abraão. Ele cria um povo por meio de quem ele revelaria a sua vontade para a humanidade. E nesses 3 versículos, uma coisa importante quando você vai estudar a Bíblia, qualquer texto bíblico, uma parte da Bíblia, para você, é importante você identificar as palavras que mais se repetem. Se você olhar nesses 3 versículos, você vai encontrar a palavra Deus em todos eles. E assim também é na Bíblia, A Bíblia, ela fala do homem, mas principalmente de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus em linguagem humana, para nós conhecermos mais sobre Ele. E sem sombra de dúvida, aqui nós vemos Deus se manifestando no livro de Êxodo de uma maneira muito especial. A própria palavra Deus aqui nesses 3 versículos, no hebraico é Elohim, que significa majestoso, grandioso, altíssimo. Então, Deus se manifesta de maneira majestosa, grandiosa, nesse livro de Êxodo que nós estamos estudando. Então, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Muitos dias, provavelmente vai se referir ao tempo, que Moisés passou muitos anos aqui na terra de Midian, fazendo então uma introdução no capítulo 3, que nós vamos ver semana que vem. Mas então, mostra também que o rei que estava no Egito, no período que Moisés, no capítulo 2, fez uma bobagem, recordando a bobagem que Moisés fez, matando ali então um egípcio. Ele matou um egípcio para defender um hebreu. Por causa disso, ele saiu fugido para Midian. E no percurso de Midian, parou num poço. Nesse poço, então, ele defendeu algumas moças
e destas moças, entre elas estava aquela na qual ele iria se casar, a Zípora. Casou-se com ela até aqui teve um filho, conforme diz o verso de número 22, que a Gerson, e este rei, que estava naquele período que Moisés cometeu a bobagem, morreu. Logo então Moisés poderia agora voltar com segurança. Então esse texto vai dar sentido, vai fazer uma introdução para dar sentido nos capítulos seguintes que nós vamos estar estudando. O verso 23 também mostra algo que nós já vimos, mas que é muito importante para entender o porquê do êxodo. O verso 23 fala que os filhos de Israel gemiam sobre a servidão. Né? Êxodo capítulo 1, verso de número 13 a 14, mostra para nós que os egípcios, eles exerciam tirania, eles eram tiranos, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram, então, no verso 14, lhes fizeram amargar a vida. A vida dos israelitas estava amargurada, a ponto também de, verso 22 do capítulo 1, mostrar para nós que os seus filhos estavam sendo mortos. Faraó mandou que todo menino, todo filho de hebreu do sexo masculino fosse jogado no Nilo. E aí nós vemos então a providência de Deus no capítulo 2, né, socorrendo, provendo ali morada para o surgimento daquele que viria a ser o instrumento de Deus para libertar o povo dele, que foi Moisés, o nascimento de Moisés no capítulo 2. O verso 23 mostra para nós então que diante desse gemido, diante desta vida amarga, diante desse sofrimento, o que o povo fez? Olha a primeira lição que nós podemos tirar nesta noite. Diante de momentos difíceis da vida, clame, clame. Existe um Deus que está tão perto de você, basta você clamar, né? Clame, clame ao Senhor. E por causa então desse sofrimento, por causa dessa angústia, o povo então clamaram, e esse clamor subiu a Deus. O Evangelho de João, capítulo 16, mostra para nós o seguinte, o verso 24. Jesus dizendo para os seus discípulos: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Talvez assim como o povo do Egito, há alguma situação na sua vida que esteja te amargando, trazendo dificuldade, trazendo dor. Deixa eu deixar algo bem claro. Deus não está cego, Deus não está de ouvidos tampados, Deus está pronto, Deus está vendo tudo e contemplando todas as coisas. Então nesta hora, é hora de você clamar, hora de você pedir. Busque ao Senhor, busque o Senhor que tem, Jesus, Ele é a resposta certa, Ele é a resposta para os seus problemas, para a situação que você está passando. Busque orientação em Deus. O povo então naquele momento de gemido, naquele momento de dor, de uma vida amarga, de sofrimento, eles clamaram. E o clamor não parou no teto, diz que o clamor chegou ao Senhor. Eu creio que nesta hora, neste momento, se você clamar a Deus em oração por Jesus, em Jesus Cristo, eu creio que a sua oração não vai ficar no teto. Assim como Deus ouviu aquele povo, o povo dele, é o mesmo Deus que continua ouvindo as orações do seu povo hoje. Mas muitas pessoas ficam resistentes. Conversei com um amigo essa semana, compartilhando comigo um determinado problema que ele estava passando de um relacionamento. E eu perguntei para ele: você já orou? E ele disse: olha, pastor, eu até tentei, mas não consegui. Então, meu irmão, insista.
tranque a porta do seu quarto, se ajoelhe diante do altar, diante do Senhor, e fica aí até você conseguir orar, você abrir os seus lábios, conseguir se derramar diante do Senhor, porque às vezes a gente está tão sobrecarregado, às vezes a gente está tão angustiado, que nem conseguir falar, pronunciar, nem conseguir mentalizar e trazer com os nossos lábios, porque por mais que a gente não consiga falar, diz que o Espírito Santo, até com gemidos inexprimíveis, ele interpreta a nossa oração. Então, e clame diante de Deus, assim como Ana estava ali, né, diante do profeta, e o profeta não entendia o que ela estava falando, então o profeta Eli achou que ela estava embriagada, porque estava balbuciando ali com seus lábios, mas aquela oração de Ana foi atendida, mesmo que o profeta ali, mesmo que o sacerdote não conseguia escutar e entender. Então, diante de momentos de dores, momentos de sofrimento, diante de angústia, corra para Deus, corra para Jesus, se dobre os seus joelhos. Jesus está dizendo: nada tendes pedido em meu nome, peça para que a sua alegria seja completa. Se tem algo que dá um prazer, que Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em te abençoar, Deus tem prazer em te prosperar, Deus tem prazer em alegrar a sua vida. Qual o pai que não tem prazer em ver um filho feliz? Qual o pai que não tem alegria em ver um filho indo bem, indo prosperando? Então clame ao Senhor, clame ao nosso bondoso Deus. Pastor George Miller, alguns séculos passados, ele fundou vários orfanatos. Havia muitas crianças nas ruas, muitas crianças órfãs de pais e mães por causa da guerra. George Miller, então, ele fundou muitos orfanatos. Diz que ele cuidou de mais de 10.000 crianças em Bristol, no Reino Unido. Sabe como ele fazia? Ele não ficava pedindo dinheiro para ninguém. Ele não corria atrás de parceiros para ficar sustentando ali o ministério dele. George Miller, ele sustentou ele cuidou de mais de 10.000 crianças. Nunca pediu dinheiro a ninguém, ou realizou algum evento para levantar fundos. Cada centavo, ou melhor, o penny, né, que era a moeda da época, foi resultado unicamente da constância oração de George Miller. Miller adotou um versículo bíblico como seu lema, Jeremias capítulo 17, verso 7. Olha só o que está escrito lá. Diz assim a palavra de Deus: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. George Miller, então, ele tomou este versículo para cuidar dos seus empreendimentos, dos orfanatos. Ele entendia que a pessoa que tinha chamado ele para aquele ministério foi Deus, e se Deus havia chamado, Deus também iria enviar o sustento, e iria enviar os recursos para manter ali aqueles orfanatos. Diz então Jeremias 17, 7, que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quero fazer uma pergunta para você nesta noite: em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua esperança? Alguns dizem assim: a minha esperança é terminar esta faculdade e ir para um bom emprego. Alguns dizem que a sua esperança é conseguir, então, namorar essa pessoa, casar com ela e viver feliz. A sua esperança está nesse relacionamento. Alguns têm a sua esperança no familiar, uma esperança em homens, em empresas, em negócios. Meus irmãos, Jeremias 17, 7 diz que feliz, bendito é o homem
quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nesta noite quero convidá-lo a parar de ficar olhando para o lado, olhar para a direita, para a esquerda, ficar olhando para as pessoas, esperando delas alguma esmola, esperando delas ali algo. Que nesta noite que você possa olhar para o alto e confiar unicamente no seu Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Toda vez que você deposita a sua esperança em outra pessoa, deposita a sua esperança em coisas, deposita a sua esperança em si mesmo, na sua sabedoria, enquanto bonitinho você é, enquanto a saúde você tem, com certeza uma hora essa esperança vai te frustrar. George Miller, então, ele cuidou dessas mais de 10.000 crianças, confiando unicamente no Senhor. Conta que certa vez, na sua biografia, que certa vez de manhã, uma determinada manhã, a mesa do café estava posta para as crianças, só que nos pratos e nos copos estavam vazios. Mas mesmo assim, George Miller, como rotineiramente, pediu para montarem a mesa, porque as crianças não poderiam chegar atrasadas na escola. Não havia comida, tampouco dinheiro para comprar comida naquele dia. As crianças já estavam sentadas na mesa, esperando o café da manhã, quando, de repente, Miller disse: criançada, vocês sabem que não podem se atrasar para a escola. Então levantou suas mãos e orou: Senhor Deus, obrigado por aquilo que o Senhor nos dará para comer. Imediatamente, após a oração, alguém bate à porta. Era o padeiro, dizendo: Senhor Miller, não pude dormir esta noite. De alguma maneira senti que não havia pão aqui e decidi trazer-lhe algo. Levantei às 2 da manhã, assei esses pães frescos e os trouxe para vocês. Logo depois disso, alguém bate à porta. Era o leiteiro, cuja carroça havia quebrado bem em frente do orfanato. Ele ofereceu leite a Miller para que pudesse guinchar sua carroça até a próxima oficina. Nem mesmo o maior dos incrédulos poderia dizer que se tratava de uma coincidência. Quem é que está no controle da sua vida, meu irmão? Quem é que está no controle da sua família, da sua casa, das suas finanças? Em quem você tem depositado a sua esperança? Em quem você tem confiado? Jeremias capítulo 33, verso 3, vai dizer assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Lucas capítulo 11, verso 9 e 10, Jesus vai dizer: por isso vos digo, pedi. Vamos ler juntos? Por isso vos digo, mais uma vez, por isso vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, olha, presta bem atenção nisso, você pode repetir isso comigo? Pois todo que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então peça, meu irmão. Pare de ficar pedindo para as pessoas, pare de ficar procurando, correndo atrás de pessoas, de relacionamentos. Antes de fazer qualquer coisa, coloque a sua esperança, busque orientação do alto,
busque direção de Deus, clame a Deus, porque assim como Deus ouviu o clamor dos hebreus aqui, que estavam escravos no Egito, Deus hoje continua ouvindo o clamor do seu povo. Verso de número 24 vai dizer assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Irmãos, como começa o capítulo de número 2? Lembra? Começa o capítulo de número 2 com o nascimento daquele que iria ser o libertador. Então, mesmo antes do povo estar clamando, Deus já estava providenciando a solução. Está entendendo? Você vai começar a clamar, mas a solução de Deus já está preparada. Ouvindo Deus, Deus se lembrou, estava tudo já no propósito de Deus, estava no plano de Deus. Quando você começa a orar, quando você começar a clamar, Deus já está com a resposta, já está com a resposta pronta, já está com os seus planos prontos. Para o antigo Israel, o curso de toda a história da salvação podia ser resumida em termos de promessa e cumprimento. Deus promete, Deus se lembra, Deus age salvadoramente. Deus, Ele é Salvador. Ele é o Deus que salva o seu povo da escravidão. Deus fez isso em vários momentos da história e Deus continua salvando hoje. Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. O povo de Israel viveu à base da promessa e cumprimento. E o povo de Deus hoje vive à base da promessa e do cumprimento. Pela promessa do Senhor, nós cremos na promessa de Deus, porque Ele não é homem para mentir, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, assim como cumpriu com a sua palavra com o povo de Israel, Ele é fiel para cumprir com a palavra a mim, com a sua palavra a mim e a você. Romanos capítulo 10, para a gente encerrar o estudo de hoje, versos de número 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nesta hora, nesta noite, se você ainda se encontra escravo, mas você diz assim, mas eu não sou escravo de ninguém. Jesus vai nos ensinar, se você vive no pecado, do pecado, você é escravo. E nesta noite, Jesus pode te libertar dessa escravidão. Jesus pode ministrar a libertação na sua vida, porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para quebrar as obras do diabo, Ele veio para quebrar o pecado, Ele veio para nos limpar, nos purificar, nos dar nova vida. E como nós podemos tomar posse disso? Crendo em nosso coração, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, crendo, confessando Ele com os nossos lábios, assim como o povo clamou, assim como o povo chegou diante de Deus e ergueu as suas vozes, clamando a Deus, neste momento, creia no seu coração, que o Senhor pode te libertar da escravidão, e assim como deu nova vida ao povo de Israel, libertando ele da escravidão do Egito, tirando ele do domínio de Faraó, nesta noite, Jesus pode te tirar do domínio das trevas e te transportar para o reino da luz. Nesta noite,
Jesus pode quebrar essas cadeias e te dar nova vida, uma nova história, uma nova esperança. Creia nele, creia no seu coração e confesse com seus lábios. Quero te ajudar a confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, por meio de uma oração. Se você deseja fazer isso nesta noite, neste momento, você que está assistindo aí com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha, com seu marido, e ainda não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas você está disposto, o seu coração está ardendo nesta hora, está batendo forte, porque aí dentro algo está mudando, o Espírito Santo de Deus está aí na sua vida nesse momento, e é nesta hora que você vai dar espaço a Ele, para Ele entrar no seu coração, na sua vida, e te dar mudar a sua história, e te libertar dos seus pecados. Você quer fazer isso? Então, repita comigo esta oração que eu vou fazer. Diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu abro meu coração. Venha fazer morada em mim. Venha me dar uma nova vida, Pai. Que eu possa ouvir a sua voz e ser direcionado pelo Senhor. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e aqui a cada dia eu possa te seguir. Amém. Eu vou orar por você nesse momento, mas